Hoje eu vou compartilhar com vocês como o meu corpo reage quando eu não expresso os meus sentimentos. A todos vocês, podem entrar, sintam-se em casa, sejam muito bem-vindos. No meu terceiro emprego em Salvador, chegou um tempo que eu passei a exercer uma função que era muito estressante. Nesse período, eu comecei a notar que na minha testa começou a aparecer umas descamações. Essa descamação foi aumentando e começou a ferir minha testa toda. Eu fui um dermatologista, ele diagnosticou como dermatite. Acabei incorporando isso na minha vida e encarei como uma doença de pele que para mim, assim, na minha cabeça, em nenhum momento poderia ter algum cunho emocional em cima disso, para o surgimento disso. Eu fiquei convivendo com isso ao longo dos anos. Em 2020, quando eu retomei a terapia, conforme eu falei no episódio 13, a gente começou meio que querer saber por que acontecia essas descamações no meu rosto. Ao longo dos anos ela foi mudando de lugar. Antes, no início, era só na testa, depois passou a aparecer no canto do nariz e às vezes aparecia com menos intensidade, menos frequência, aparecia aqui no canto da boca. Eu sempre associava a estresse. Então, sempre que surgia, era em algum momento de tensão, alguma coisa ligada ao trabalho, algum estresse no trabalho. E aí fiquei na minha cabeça, era provocada por estresse. Mas assim, que tipo de estresse especificamente, eu não sabia responder. Só que aí, ano passado, eu comecei a orar ao Senhor, para o Senhor abrir minha mente, para me mostrar o que eu sentia realmente, quais eram os meus sentimentos, devido à dificuldade que eu tinha de identificar, conforme eu falei no episódio 13, eu vou deixar o link no final do vídeo. Ano passado, eu estava no trabalho e um colega falou uma coisa que me irritou. Eu fui para o banheiro e pela primeira vez eu tinha identificado o que eu estava sentindo. Eu comecei a falar e aí eu falei: Senhor, eu tô com muita raiva desse cara. E eu repeti várias vezes aquele sentimento de desabafo mesmo, assim, sabe, de botar a raiva pra fora. Beleza, quando foi no dia seguinte, não apareceu nada no meu rosto. Passou um dia, 2 dias, nada, não tinha aparecido nenhuma descamação. Aí eu falei: é isso. Então, sempre que eu sentia raiva, qualquer tipo de raiva, eu não colocava pra fora, descamava o meu rosto. Determinadas partes que descamava se referia a algum tipo de raiva. Por exemplo, quando descamava aqui um pouco assim perto da boca, era raiva de mim, de alguma coisa que eu falei que eu não deveria ter falado, e aí eu sentia raiva por eu ter feito isso e eu não expressava. Então, depois que eu entendi, eu comecei a expressar. Então, qualquer coisa que acontecia, que eu conseguia identificar como raiva, imediatamente eu falava assim em pensamento, eu falava audivelmente, mas assim, eu sempre falava: Senhor, eu tô com raiva disso, por conta disso, disso e disso. Hoje em dia, graças a Deus, eu tô conseguindo controlar muito, mas muito mais. A incidência, assim, acontece uma vez ou outra, porque eu esqueço, mas assim, é bem raro eu esquecer. Um outro sintoma que me acometeu foram as erupções nas minhas mãos. Eu comentei no episódio 8 que quando meu pai estava doente, ele tinha sido desenganado pelos médicos e a gente não tinha muito o que fazer. Os hospitais estavam todos cheios por causa da pandemia e os médicos não aceitavam interná-lo por conta do diagnóstico. Eu fiquei 15 dias lá com ele e eu via toda a situação que meu pai estava passando e como não tinha solução para dar, quando eu fui para Salvador para ficar uma semana lá, começou a aparecer uns caroços nas minhas mãos, esses aqui, e esses caroços foram se abrindo ao ponto de ficar nesse estado. O fato de minha mão estar desse jeito não era por conta de questão emocional, simplesmente, mas era por conta que, pelo fato de ser nas mãos, significava que era um sentimento de impotência. Eu não tinha o que fazer, eu não conseguia fazer absolutamente nada para ajudar meu pai. O correto seria eu ter colocado isso para fora. Eu não chorava, eu não falava com o Senhor, eu não falava com ninguém que eu estava me sentindo impotente. E na verdade, naquele momento, eu nem conseguia identificar que eu estava sentindo isso. Nesse mesmo período que eu estava em Salvador, antes de eu estar com a mão desse jeito, eu me reuni com os amigos na casa de um deles, todo mundo estava usando máscara, e aí quando foi jantar, eu tirei a máscara. Quando eu tirei a máscara, uma amiga minha falou assim: Jesus, o que é isso no seu rosto? Quando eu olhei no espelho, aqui no canto, estava assim, na grossura desse dedo, estava uma marca vermelha descendo assim, ó.
dos dois lados. Só que assim, isso depois eu vim entender que era o caminho da lágrima. Na verdade, quando a gente estava lá, um dos meus amigos começou a falar da mãe dele, que tinha falecido uns 3 meses antes, e como meu pai estava numa situação difícil, eu estava com muita vontade de chorar, só que eu não ia chorar naquele momento. Um outro fato que aconteceu de uns 3 anos pra cá, o meu dedo indicador, chegava um momento que ele ficava com a ponta toda dormente, tipo isso aqui. E ele ficava assim por, acho que 1 minuto ou menos, era coisa rápida. Aí um dia o dedo adormeceu, a ponta do dedo adormeceu, e aí eu abri minha mão e eu já imaginava que era alguma coisa relacionada a medo. E aí eu comecei a falar, olhando pro meu dedo e falando: ah, Senhor, eu tô com medo disso, e repetia isso várias vezes, nada acontecia. E era sempre assim, de uma forma aleatória, porque eu não sabia que tipo de medo que era. E aí na terceira vez que eu falei, Senhor, eu tô com medo disso. Quando eu falei tô com medo disso, meu dedo o sangue começou a voltar. Ele começou a voltar das extremidades pro centro. E foi coisa assim rápida, de 3 segundos, meu dedo já estava completamente normal. Depois disso, nunca mais apareceu, meu dedo nunca mais ficou dormente. Outra coisa importante foi entender como meu corpo funciona. A cada acontecimento, o meu corpo reagia assim, de imediato. Se eu represasse meu sentimento, aparecia alguma coisa na pele. Se eu colocasse para fora meu sentimento, isso que estava na pele saía muito rapidamente. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que é extremamente importante a gente expressar os nossos sentimentos. E não é só aquela questão de desabafo. Às vezes a gente confunde e acha que a gente desabafar, de contar alguma coisa que nos incomodou é suficiente. Mas eu acho que vai além disso. Dizer o que está sentindo em relação ao acontecimento. Tem pessoas que falam muito, se alguém fizer alguma coisa que me incomoda, eu boto para fora na hora, eu não vou guardar isso para mim, para depois me fazer mal. Só que tem outras formas da gente botar para fora sem necessariamente a gente despejar em cima de outra pessoa. E uma dessas formas é a gente desabafar ou para nós mesmos ou para Deus. Com isso, eu entendi mais claramente um versículo que fala que não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. E foi exatamente isso que eu fiz. Quando eu estava irada com meu colega, e eu botei aquela ira para fora, quando eu falei assim, eu tô com raiva dele, eu tô com muita raiva dele, eu tava colocando a minha ira para fora. Então, eu não deixei amanhecer o dia, eu não dormi com aquela ira dentro de mim. No dia seguinte, pra mim, era como se não tivesse acontecido nada. Eu não sentia mágoa nenhuma dele, eu não deixei aquela ira me contaminar. Uma coisa curiosa que a psicóloga comentou, que já tem fortes indícios de que uma parte dos tipos de câncer que acometem as pessoas são provocados por sentimentos ruins acumulados ao longo da vida. E eu acho que faz até um pouco de sentido, porque assim, no meu caso, eu não botava para fora meu sentimento. Então, se estourava no meu corpo por fora, eu acredito que em alguns casos estoure no corpo só que por dentro. Como, por exemplo, gastrite nervosa. É isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Se você é uma pessoa que tem doença de pele, então minha sugestão, quando isso aparecer, comece a se questionar o que aconteceu nos últimos dias ou nas últimas horas. Se o seu caso foi igual ao meu, você vai encontrar a solução como eu encontrei. E para não perder o costume, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe. E aquele velho e grande cheiro para todos vocês. E até o próximo vídeo.